Bíblia, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Lerei outra vez do versículo 1 até o versículo 10. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, do primeiro versículo ao 10º. O livro de Ezequiel, capítulo 37, o primeiro versículo diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetize a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra os ossos, e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, ó filho do homem, e dize-me: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopre sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Papai do céu, te agradecemos por tua bondade. Nós cremos que todo dom, toda boa dádiva provém do Senhor. Que o Senhor nos faz ver e ouvir é por demais maravilhoso. Por isso exaltamos e glorificamos o teu nome. Permita, Senhor, que agora o teu Espírito aquiete o nosso espírito, tranquilize em nós a nossa alma, que o nosso corpo se acomode enquanto o Senhor fala conosco. Não permita, Senhor, que coisa alguma nos distraia. Não permita que o maligno nos roube o privilégio de receber e acomodar em nós esta semente. Pai, em nome de Jesus, cumpra em nós segundo a tua vontade. Perdoe as nossas fraquezas. Perdoe as nossas limitações. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Não nos impute-os como justiça, mas por tua infinita bondade e misericórdia, Senhor, lembra-te de nós. Nos assista nesta hora, não só a ouvir, como também a falar, para que tudo quanto for dito
venha de outra fonte, de outro lugar, senão do Senhor. Pai, nós oramos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Gente, quanto mais o tempo passa, mais eu me convenço que Deus deu a cada um algo que só você e eu podemos fazer, mas ninguém. Cantar como a Fabiana canta, misericórdia. Jesus dos crentes. Não me mande cantar perto dela, é uma negação. Eu creio, é isso, é a parte dela. Enfim. É bonito quando a gente percebe que a pessoa descobriu a sua parte do corpo. Que a pessoa descobriu a sua vocação, a sua missão nessa história que Deus está escrevendo. É lindo demais, é lindo demais. Irmãos, o texto, tema da festividade do 34º aniversário, é por demais instigante, é por demais profundo, e ao mesmo tempo demandaria tempo para explorar o que está expresso nesta frase singela, dentro deste contexto, desses 10 versículos que nós acabamos de ler. Eu espero ser um tanto quanto objetivo, porque eu já me debrucei em torno desse texto há algumas semanas, falando sobre o assunto imerso nesses versículos, e ainda assim tem algumas coisas por terminar de falar. Então eu vou tentar resumir aquilo que eu tenho aprendido desses versículos com vocês. Então, se eu for atropelando alguns processos enquanto estiver falando, vocês me perdoem mesmo. Mas eu quero explorar o máximo desse tempo que nós temos para trazer o maior número de informações possíveis em torno desses versículos, para então, no final, nos voltarmos para essa mudança que precisa acontecer. Parece natural que quando a gente pensa em mudanças, automaticamente a gente pensa no poder de Deus. É muito engraçado isso. Mas eu queria vos mostrar o outro lado. De nosso modo, as grandes mudanças não estão vindo por causa do poder. Estão vindo de outra maneira, estão vindo de outro jeito. E que às vezes nos passa despercebidos. Porque hoje parece natural ao crente orar pedindo: Senhor, me dê poder. Me dê poder porque eu quero causar. Engraçado, e causa mesmo. Causa. Bom, enfim. Lendo os versículos que vão do versículo 11 até o versículo 14, nós percebemos que o próprio profeta já nos dá a interpretação dos versículos de 1 a 10. Ou seja, a visão que Deus me mostrou, o próprio Deus interpretou para mim, que está ligado à história do povo de Israel. Israel está no cativeiro. Israel está sob o chicote do opressor. Israel sente a dor, sente a opressão, a falta, a ausência de liberdade, inclusive de adorar a Deus como eles gostariam de fazer. Os 70 anos profetizados por Jeremias, que duraria o cativeiro, parecia uma eternidade. A geração que veio de Jerusalém está morrendo. Os meninos que nasceram no cativeiro estão envelhecendo. Quando é que esta profecia vai se cumprir? Quando é que a palavra dita através de Jeremias vai se cumprir? O dia
dia da nossa libertação. Esse era o sentimento no povo de Israel. Então era natural que eles se sentissem como ossos secos. E aí, através desta visão, Deus manda um recado: não se apoquentem, não se apavorem. Eu estou cumprindo o processo. Eu estou no trilho da palavra que eu proferi através do meu profeta. O povo queria que as coisas acontecessem no seu tempo, mas Deus tem o seu tempo, tem o seu modo e tem o seu jeito. Então, logo de cara, a tentação que nós temos é de olhar o texto a partir deste contexto. Deus está dirigindo a palavra ao povo de Israel e é para o povo de Israel, ponto final. Queria sugerir-lhe que alargue um pouquinho a sua mente. Que na verdade Israel é apenas uma ilustração daquilo que está acontecendo em torno dele. Aquilo que está acontecendo com a humanidade como um todo. Então, a compreensão geral do que está escrito nesses 10 versículos, na verdade não começa aqui. E nem começa com o povo de Israel. Começa um pouquinho antes. Começa no livro de Gênesis. Eu queria voltar um pouquinho no livro de Gênesis, no capítulo 2. Quero lhe mostrar algumas coisas aqui. Rapidinho, abre aí a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. Eu vou ler no versículo 4, 5, 6 e 7. E eu espero que você preste bastante atenção e crie uma relação de proximidade do que eu vou ler com aquilo que está lá escrito no vale, acerca do vale, a visão do vale. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Algum paralelo? Alguma relação? Falta de chuva, tudo sequinho, bonitinho, no começo. Versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. É pó, não lodo. Pó da terra. Não tem água. Pó da terra. Está seco. Soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus pega o pó, umedece o pó, forma o homem e sopra nas suas narinas o fôlego de vida. O homem se levanta já como uma alma vivente. E daí vai surgir a mulher da sua costela, e da mulher vão surgir os filhos, e assim a humanidade estava acontecendo. Mas quando você chega no capítulo 3 de Gênesis, alguma coisa aconteceu que atrapalhou um processo
e deu início a outro processo. De um, Deus faz vir o outro, com a possibilidade de nascerem tantos outros quanto fossem necessários para encher a terra e povoá-la. Mas antes mesmo que os primeiros nascessem, o versículo 6 de Gênesis 3 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, que ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, puseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Deus, a partir de um, cria o outro. Com a bênção da fertilidade, ambos deviam povoar a terra, gerar tantos filhos quanto fossem necessários para encher a terra. Então, esta multidão que nasceria deste um indivíduo formado e soprado conservaria o princípio da unidade. Princípio este que é quebrado no ato de desobediência, porque depois que ambos comeram, na unidade se alojou algo chamado estranhamento. Um já não se reconhecia no outro, o outro já não se reconhecia em um. Aquilo que era muito bom agora pode ser também muito mal. Por isso, não convém que você exponha a mim a sua nudez. E eu não faço mais questão de expor a minha nudez a você, porque nós já não somos um. Há um estranhamento entre nós. Cubra a sua nudez, eu vou cobrir a minha. Os filhos que nasceram desta relação foram se multiplicando dentro dessa chave do estranhamento. O estranhamento se perpetua, inclusive, até hoje. Somos estranhos uns dos outros. Inclusive, a ciência recentemente comprovou, através do projeto Genoma, que nós viemos de uma única matriz genética. Está comprovado cientificamente. Todos nós somos irmãos. Somos membros da mesma família. Mas quando nos enxergamos, nós não conseguimos ver a unidade que devia nos ligar. Nós só vemos estranhamento. Você estranha a mim, eu sou estranho a você. E nesse estranhamento, o estranhamento só tem sentido porque o outro me assusta, me apavora, me inquieta, me tira do sossego. É este de quem eu devo me precaver. Na verdade, o que eu estou chamando de estranhamento, a Bíblia chama outro nome. Isso chama-se morte. Os nossos pais morreram o dia que pecaram. E todos os filhos que nasceram deles já nasceram falecidos vivos. Então, a humanidade, embora visivelmente viva, existencialmente ela está falecida faz tempo. Aí Deus intenta um projeto cuja finalidade é de tornar esta humanidade morta, seca, tornar a
O projeto de Deus não é só com Israel, é com a humanidade toda, porque todos estão mortos. Porque todos pecaram. E todos estão destituídos da graça de Deus. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Todos nós repousávamos na morte em Adão. Então, quando eu leio a profecia de Ezequiel 37, na verdade, eu estou vendo aí a história da humanidade. Estou vendo a história da humanidade. Há discussões seríssimas em torno desses versículos. A pergunta é: quando é que esta profecia se cumpriu? Depende do foco que você quiser dar ao texto. Porque se você pensar no povo de Israel, o povo ainda está disperso. O povo ainda está na diáspora. Há uma promessa que eles seriam reunidos no vale, na Palestina, em Jerusalém. Há uma promessa, mas essa promessa, alguns dizem que se cumpriu parcialmente quando Israel se tornou uma nação em 1900 e bolinha lá. Outros dizem que o processo está em marcha, ainda está por se consumar. Pois bem, eu vou me desvincular um pouquinho da história de Israel, porque a minha preocupação é você e eu. Onde é que nós entramos nessa história? Na verdade, esta profecia, ela começou verdadeiramente a se cumprir na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus. Porque a ordem dada ao profeta é a seguinte: profetize 2 vezes. Quando profetizares a primeira vez a profecia da palavra, o que vai acontecer é o seguinte: que os ossos vão se juntando, cada osso vai procurar o seu osso e o seu lugar. Em seguida virão os tendões, a carne, a pele, até que se forme um corpo. O corpo formado, está na hora de profetizar o Espírito. Aí você, quando profetizar o Espírito virá, invadirá este vale e fará com que esses corpos mortos se levantem e formem um exército numeroso. Então veja o cumprimento desta palavra na pessoa de Jesus. Quando Jesus começa o seu ministério, então o movimento do povo que segue Jesus, as multidões atrás de Jesus, não é um evento qualquer, é o cumprimento da palavra dada a Jeremias, a Ezequiel. Aí quando Jesus está terminando o seu ministério, vai ser assunto no céu, qual é a ordem que ele dá? Ele profetiza o Espírito: permaneçam na cidade, até que do alto sejais revestidos. Os irmãos que viram e ouviram estas palavras eram mais ou menos 500 pessoas. Ao cabo de 10 dias, depois da ascensão de Jesus, 380 se evadiram do cenáculo, se evadiram da cidade. No dia de Pentecostes, no cenáculo, haviam apenas 120 pessoas. E aí se cumpre a profecia do Espírito. O Espírito desce
invade o cenáculo, se apropria dos 120 irmãos que estavam lá reunidos, e daí se levantaram como um exército e começaram a marchar. Marcha essa que só começou, ainda não terminou. Preste bem atenção, há algo interessante a ser sublinhado nisso. Os irmãos, quando terminam de ouvir a palavra, eles estão cheios de gozo, de alegria, mas ao mesmo tempo eles estavam apavorados. Eles não ousam sair do cenáculo, não ousam falar absolutamente nada, nem da palavra, nem de Jesus, nem de Espírito, nem absolutamente de nada. Estão todos apavorados. Mas depois que o Espírito desce, os tímidos, os medrosos ganharam ousadia e começaram a pregar. A primeira grande pregação foi de Pedro. E naquele dia se agregaram ao corpo quantos? 3.000 pessoas. Numa tacada só eu queria falar. Para ver o titio Pedrão pregando. Queria ser a coisa mais linda. É verdade. Porque tamanha era a unção que o titio Pedro não fez apelo. Ela não termina a mensagem, quem quer aceitar Jesus, não faz apelo nenhum. Na verdade, é o contrário. Os que ouviram é que se apelaram. Depois de tudo que ouvimos, Pedrão nos diga o que faremos. Hoje a gente apela, mas é apelar mesmo, de verdade. O cabra se converter. Titio Pedrão não apelou para ninguém. A mensagem era tão intensa, tão profunda, tão convincente, que 3.000 pessoas se sentiram compungidas e convocadas a perguntar: e agora o que fazer? Nós não queremos terminar como estamos. E aí Pedrão só deu o arremate: creiam no Senhor Jesus e serão salvos vocês e as vossas famílias, porque a promessa não é para vocês, é para vocês e as vossas descendências. Muito bem. O que eu quero te mostrar aqui? É o seguinte, irmão, no começo, Deus faz um movimento de fragmentar da unidade para formar muitos. Depois que a morte se aloja na humanidade, o desafio que Deus tem é o contrário. É de pegar os fragmentos e reuni-los na unidade. Embora sejam muitos e numerosos no vale, para Deus é só um exército. Assim como aconteceu no Pentecostes, embora eles fossem 120 irmãos, naquele dia, com o selo do Espírito, os 120 deixaram de ser 120, passaram a ser um só corpo em Cristo Jesus. Então, qual é o desafio que nós temos? Na verdade, o desafio continua. De pegar esses pedacinhos, de pegar esses frangalhos e reuni-los para formar a unidade. Não é gratuito que se diga, ou que lembremos a oração que Jesus fez, a oração sacerdotal, em João 17. Pai, aqueles que me destes, eu quero que eles sejam assim como eu sou contigo.
menos importante. Formar é uma coisa, soprar é outra coisa. Mas as duas coisas fazem uma só. Vou repetir. Formar é um momento, é um instante, é o primeiro, é o start. O que vem a seguir é o sopro. Mas a formação e o sopro é um único processo. Porque se Deus formasse o homem e não soprasse, ele não viveria. Ele seria apenas um corpo morto. Deus teve de soprar para que ele se levantasse. No vale, Deus ordena a palavra, profetiza a palavra. Os ossos se juntam, os tendões vêm, a pele cobre o corpo. Mas são apenas corpos mortos. O passo seguinte é o sopro, para que esses mortos levantem e tornem a viver. Quando Deus está pregando na pessoa de Jesus, os ossos secos estão se juntando à sua volta. Termina a pregação da palavra. São 120 irmãos. Melhor dizendo, 500 irmãos. São apenas um corpo morto. Sem força, sem autoridade, sem audácia, sem intrepidez. Apenas um corpo jogado no cenáculo, que carecia o sol. No dia de Pentecostes, aquele corpo morto no cenáculo revive e sai para nunca mais entrar. Sai para marchar. E marchar triunfante. É engraçado sublinhar isso, porque às vezes, no afã do ministério, nós queremos fazer uma coisa em detrimento da outra. Ou queremos muita palavra, pouco poder, ou queremos muito poder, mas sem palavra. O poder tem de ser precedido pela palavra. Todo poder sem palavra é um poder desencarnado. É um poder destrutivo. É um poder que não vale nada. Porque Deus não poderia soprar no pó. O pó viraria poeira. Deus não sopraria naqueles ossos sequíssimos. Os ossos apenas seriam voando. Primeiro, Deus em Jesus não profetiza o Espírito. Primeiro prega. Glória a Deus. Para fora não. Só depois vem o poder. Outra coisa, não menos importante. É imperativo entender que a nossa mamãe sem papai não era o que ela é. E papai sem mamãe não era o que ele é. Vou dizer isso com outras palavras. Adão não é imagem e semelhança de Deus. Sem a sua esposa. A sua esposa não é imagem e semelhança de Deus.
sem o seu esposo. Só são imagem e semelhança de Deus se e tão somente se estiverem conectados um no outro. Eu repito, ser imagem e semelhança de Deus, antropologicamente falando, significa ser plural. Porque Papai do Céu, embora o invoquemos no singular, ele não é singular, ele é plural. É Pai, Filho e... Quando o Papai do Céu nos criou, ele nos criou para sermos como ele é, plurais. Papai, mamãe, com a possibilidade de filhos. Então, ser imagem e semelhança de Deus é assumir-se plural, é assumir-se parte de um todo. Sem isso, pode esquecer, não há imagem e semelhança de Deus. Biologicamente falando, eu sou um com a minha esposa e o nosso filho. Porque eu já estou casado. Mas se eu não fosse, ou melhor, para um solteiro, ele é um com seu pai e a sua mãe. O dia que essa estrutura se rompe, na verdade o que se está rompendo não é os vínculos familiares. O que se está rompendo são os vínculos com a divindade, com Deus. Porque na hora em que eu rompo com a família, que eu nego que sou imagem e semelhança dele. Não entendeu? Vou com calma. Espiritualmente, eu sou um com você. Porque fazemos parte de um único corpo. O dia que eu me ver melhor ou pior, ou ainda diferente de você, eu não estou rompendo com a igreja, eu não estou rompendo com a denominação, eu estou rompendo com Deus. Porque se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu não sou, porque sou plural com você. Está me entendendo ou não? Essa pluralidade, ela precisa ser preservada. Por isso é que Deus não entra no vale para levantar apenas um corpo. Entra no vale para levantar um exército. É a pluralidade. No dia de Pentecostes, ele não vem para batizar com o Espírito Santo, seja lá como for, a um único irmão. Ele batiza a todos. Para dizer que a partir de hoje, a unidade que vocês estão formando é isso que vos fará imagem e semelhança de quem eu sou. Por que sublinhar isso à igreja hoje? Porque nós estamos no movimento ainda do estranhamento, no movimento de morte. Nós continuamos estranhos uns dos outros. Tem igrejas onde eu passei, os irmãos me acusaram de demoniado, porque eu tinha barba. Porque a barba se aloja, ou os demônios se alojam na barba. Para essa gente eu sou estranho, eu não sou irmão, apenas porque tenho barba. Em alguns lugares a coisa é ainda um pouquinho mais séria, porque você pode não ter barba, basta ser negão para ser diferente. Estou falando sério. Vai na cidade de Palotina, não vou dizer o nome da igreja para não comprometer a ninguém. Vai lá na cidade de Palotina. Eu passei por essa cidade. Eu preguei em algumas igrejas. O pastor convidou
E os irmãos fugiram. Ao meu lado ninguém sentou. Não pode. Deus não pode salvar negão. Negão vai tudo pro inferno. Já pensou? Já pensou? Não, e o pior não é isso. O pior é quando estamos juntos, mas cada um está pensando no seu próprio umbigo. O que é que você veio fazer na igreja? Eu vim à busca da minha bênção, meu querido. Que bênção é essa? Que bênção é essa que você veio buscar? Aqui não é para você buscar interesses particulares. Porque coisas particulares ficaram no mundo quando você ainda era morto. Aqui é para buscar interesses coletivos. Porque somos plurais. O meu Deus, que teu Deus, vai fazer isso no banheiro de casa. Aqui é o nosso Deus, o nosso Pai. Porque somos uma pluralidade. Eu não posso invocar e pensar o divino apenas olhando para o meu próprio umbigo. Isso é crime na igreja. É a negação de quem nós somos. Se somos imagem e semelhança de Deus, temos que nos assumir enquanto pluralidade. Então, as minhas fraquezas são completadas pela tua força. A minha força vai completar as tuas fraquezas. Eu não sei cantar. Não sei. Eu canto até. Mas, perto da Fabiana, é melhor ficar quieto. É verdade. É melhor ficar quieto. Aí Deus levanta a Fabiana para me completar. Já que ela não sabe cantar, ande com a Fabiana. Fique ao lado da Fabiana. Porque vocês não são dois, são um só. Agora, nós dois não sabemos advogar. Não sabemos fazer esse tipo de coisa. Aí Deus levanta o pastor André para fazer esse tipo de coisa. Está me entendendo ou não? Não é que ele é melhor do que nós. Não é que nós somos piores do que quer que seja. Apenas somos assim para nos completar. Ninguém ousa dizer eu sei fazer tudo. Ninguém é capaz de tal coisa. Ninguém. Eu preciso dar a mão para um irmão que sabe fazer melhor do que eu aquilo que eu não sei fazer. Oxi. Dirigir caminhão, não faço isso. Alguém sabe fazer melhor. É a mesma história. O irmão está lá dando aula de escola dominical. O cara não prepara. Não é o naipe dele, não é a vocação dele, mas ele não larga, querido. Encontre quem sabe fazer melhor e passe a revista. A escola dominical está ficando vazia por tua causa porque não sabe ministrar a aula. Amigo, está na hora de você se rever. Quem é que sabe fazer melhor esse negócio? Se você estava lá de apoio, amigo, chegou quem sabe fazer. Caia fora, dê um lugar ao outro. Seja humilde, seja humilde. Eu cantei no coro da minha igreja durante muito tempo. A minha adolescência toda foi cantando no coro. Comecei cantando tenor, depois aprendi a cantar baixo, porque a minha voz engrossou e coisa do gênero. Mas um belo dia me convidaram para dar uma aula de escola dominical. Peguei aquela revista, estraçalhei a revista. Dei uma aula como nunca imaginei que eu faria. Naquele dia eu reconheci. O meu naipe não é cantar. O meu lance não é cantar. O meu lance é dar aulas. No domingo, no sábado seguinte, já falei com o dirigente do coro, meu irmão, como aqui tem lugares cativos, o coro tinha um número certo de coristas por domingo. Os suplentes só entravam se alguém faltasse. Nesse dia eu disse, meu irmão Alfredo,
por favor, me tire do corpo. E eu estou dando lugar para o fulano, porque eu sei que ele canta muito melhor do que ele. Eu vou cuidar de fazer outra coisa, que eu faço melhor. Assumi a escola dominical e nunca mais saí. Cantar, eu canto só sentado na congregação. No coro deixei para quem sabe fazer bonito. Seja humilde, não custa nada. Não custa nada. Não estamos brigando por reinos diferentes. Nós somos membros de um único corpo. E o corpo se chama Igreja de Cristo. Muito bem. O tempo urge. Vamos lá. Eu quero deixar algumas dicas, alguns princípios para você levar para casa, pensar neles. Primeiro princípio que eu quero lhe deixar é o seguinte: meu irmão, minha irmã, Deus está preocupado com você ser, e não somente ser, trabalhar em você vai resultar num bem para todos. Vou repetir. Meu irmão e minha irmã, Deus está trabalhando em você. Ser, e não somente ser, o resultado desse trabalho vai resultar em bem para todos aqueles que fazem parte dessa unidade com você. Deus não age no isolamento com ninguém. Esse Deus dos isolamentos não é o Deus das Escrituras. O pacto de Deus não é com indivíduos. O pacto de Deus é com pluralidades. A aliança que Deus fez é com famílias, é pluralidade. Em ti serão benditas todas as famílias. Foi o pacto, a aliança que Deus fez com Abraão. Ela não disse, em ti serão benditas todas as pessoas. Não, todas as pessoas. Aí nós nos convertemos, pensamos que Deus fez uma aliança só comigo. Não é isso que Deus está fazendo. Entenda que o agir de Deus em você é parte de um processo que vai resultar num bem tão grande em relação àqueles que estão à tua volta. Ele começou com você, mas ele não vai terminar com você. Vai terminar com a tua casa, com a tua família, com a tua igreja. É lá onde ele quer chegar. Então não veja, não seja egoísta, pensando, Deus está me abençoando para mim mesmo. Não é verdade. Se ele está te abençoando, ele sabe aonde quer chegar. Você não é o fim. Você é só o caminho. Você é o meio para ele chegar lá. Então tudo que cair nas tuas mãos, vindo da parte de Deus, não importa o que seja, lembre-se sempre, alguém tem que compartilhar daquilo que você recebeu. Eu agora me tornei um engenheiro. Pergunte logo. Como é que a minha igreja será abençoada com esse negócio de engenheiro? Agora eu fui agraciado com... Como é que a minha igreja será agraciada com o que eu recebi? É assim. Esta é a consciência. Mais do que isso, à medida em que eu assumo que sou parte da pluralidade, eu não posso mais viver para me autogratificar. Eu devo viver para gratificar todos aqueles com quem eu sou. Eu estou satisfeito.
se a minha igreja estiver satisfeita. Porque se eu estiver satisfeito sozinho, tenho certeza que eu estou pecando. Amém? Os prazeres que satisfazem você, e só você sozinho. As bênçãos que te abençoam, só você sozinho, não estão vindo da parte de Deus. Acredite no que ele diz. É a primeira coisa. Segunda coisa, meu irmão e minha irmã, precisamos parar de uma vez por todas com o negócio de usar a pluralidade em benefício próprio. Não é de Deus. Vou repetir. Precisamos urgentemente parar de usar o todo para benefício próprio. Isso é uma tentação maior para a gente que aparece, para a gente que está à frente, para nós, pastores, fundamentalmente. No começo, ele é humilde, é mansinho à frente das ovelhas. Daqui a pouco as ovelhas já nem são de Deus, são minhas ovelhinhas. Está usando o todo para se realizar. Os jovens são meus. O Adriano está falando. Não faça isso, Adriano. Não se gratifique em detrimento do todo. Faça o contrário. Ao invés de você se gratificar em detrimento do todo, faça com que o todo se gratifique em detrimento de si. Faça que todos sejam abençoados, mesmo que para isso você termine prejudicado. É o que Jesus faz, é o que Jesus fez. Se convém que o homem seja salvo, se a humanidade deve ser ressuscitada, e para isso eu tenho de morrer, papai, eis aqui a minha vida. Ele dá-se em prol do bem-estar do todo. Fazer o contrário é viver no pecado. Tem muita gente vivendo no pecado e não sabe, ainda acha que é virtude. Não deu certo lá fora no mundão, quer vir dar certo aqui. Eu não consegui fazer jornalismo. Eu não consegui fazer direito. Eu não consegui fazer pedagogia. E agora está fazendo o quê? Estou fazendo teologia, vou virar pastor. Entendeu ou não? Sou professor de seminário. A gente vê isso em todas as aulas. Meninos que estão se preparando para o ministério, mas que não têm nada do ministério, apenas porque quer garantir a perpetuação do poder. Papai é pastor, fundador da igreja, agora eu filho, sou herdeiro do poder, por isso eu tenho que me preparar. Não tenho vocação, eu quero a manutenção. Terceira coisa que você precisa levar para casa. Meu irmão e minha irmã, cuidado com a morte. Cuidado com a morte. Tem muita gente morta entre os vivos. Tem muito vivo morrendo e não sabe que está morrendo. E tem vivos que
estão cada vez mais vivos. E sabem que estão vivos. Eu aprendi que na igreja existe um ministério, que é o ministério dos ministérios. É o ministério que está acima de qualquer ministério. É o ministério do qual todos os outros ministérios colaboram para que ele aconteça. Esse ministério não é a palavra, esse ministério não é o louvor, esse ministério não é intercessão, esse ministério não é outro. É o ministério da reconciliação. O ministério dos ministérios na igreja é o ministério da reconciliação. Reconciliar o quê? Aquilo que está separado, aquilo que está dividido, aquilo que está aos frangalhos. É o ministério da unidade. O que é que está aos frangalhos? Não importa. Não importa. Deixa eu dar a luz assim. Tem gente morta porque está longe de Deus. A gente chama esse tipo de mundano. Mas tem gente morta porque está bem com Deus, mas não está bem com o outro. Como é que você consegue estar bem com Deus e não estar bem com o outro? Na verdade, se não está bem com Deus, não pode estar bem com o outro. Logo, você não pode estar bem com Deus se não estiver bem. Como é que você diz que ama a Deus a quem você nunca viu? Escreveu João. Enquanto despreza teu semelhante, feito à imagem e semelhança. Isso se chama, em algumas ciências aí, de morte social. Socialmente esse indivíduo é morto, é um falecido, porque lida bem com o transcendente, mas não lida bem com o outro, o sociável. Tem ainda o falecido existencial, que é aquele que está longe de si. Na verdade, em si existe um outro que assumiu as rédeas de si. Ele não é ele é o outro que assumiu as rédeas de si. Para orar, alguém tem que lhe dizer que ore. Para ler a palavra, alguém tem que lhe mandar ler a palavra. Para fazer o que tem que fazer, alguém tem que lhe dizer, porque ele não sabe de si o que deve e o que não deve fazer. Vou dizer mais. O modo existencial é aquele que delegou o uso livre da sua razão a um terceiro. Pastor, seja o gestor da minha liberdade. Meu irmão, você é meu conselheiro, você é o meu confidente, agora você faça a gestão da minha liberdade. Existencialmente você está longe, está falecido. Porque você se procura onde você não está. E você está onde você não devia estar. Se os outros é que ditam que é certo e que é errado para você, eu admiro a irmã Fabiana. Numa festa bonitona como essa, precisa uma cantora de peça. Ouviram essa frase ou não? Eu vibrei no meu lugar. Porque se você disser isso para algumas pessoas, você é uma pessoa de peso, a pessoa te crucifica. E se não te crucificar visivelmente, pelo menos no coração, ela te mata faz tempo. Na verdade não te mata, já te matou. Que acabar o dia de algumas pessoas só dizer: nossa, você está mais gordinho. Acaba com o dia dele. Na verdade não é um dia, acaba com um ano. O ano acabou para ele naquele dia, naquele instante.
porque elas vivem projetadas, elas estão fora delas. O que os outros dizem é o que conta. Porque elas não têm uma opinião formada acerca de si. Isso é morte. É estar falecido. Cuidado com a morte. A morte divide. A morte separa. A morte afasta. A morte causa pelejas, causa contendas, disputas desnecessárias. Cuidado com a morte. Eu conheço e aprendi isso com as Escrituras. Tem muita gente que no uso livre da palavra, em vez de promover a vida, que é a reconciliação, promovem a morte, a separação. Você termina o culto, vai para casa pensando: agora eu sou mais eu. Eu não preciso de ninguém para ser o que eu devo ser. Se a mensagem que você escuta te deixa com essa sensação, você não está ouvindo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus te junta. Como o osso te junta a outro osso. E juntos se agregam no lugar certo. A palavra de Deus reúne, junta, aproxima, apazigua. A palavra do inferno separa, porque do inferno só vem morte. Último conselho, meu irmão, preste bem atenção toda vez que você estiver escutando uma mensagem, uma ministração, seja ela discursiva, cantada ou não. Existem alguns critérios de perceber se a palavra que está sendo cantada, se a palavra que está sendo ministrada, se a palavra que foi desenhada, se o versículo que foi tirado do seu contexto é de Deus ou não. Qual é o critério? É que a palavra de Deus não anda sozinha. A palavra de Deus vem sempre acompanhada do Espírito. Qual é o Espírito que acompanha a palavra que você está ouvindo? Qual é o Espírito que acompanha a palavra cantada que você está ouvindo? Qual é o Espírito que acompanha o que você está escutando? É preciso ter discernimento, porque muitos, no afã de encontrar a palavra, encontraram qualquer coisa, menos palavra de Deus. Outra coisa, não menos importante, toda vez que você estiver diante da palavra, você estará diante da confrontação que te moverá para mudanças necessárias. Toda vez que você estiver diante da palavra de Deus, ela vai te compelir a mudar. Você tem que mudar. Você tem que mudar. As mudanças começaram no dia em que nascemos de novo. Elas vão se perpetuar até o dia que fecharmos os olhos, porque a nossa história acabou. Enquanto estivermos vivos neste mundo, há sempre alguma coisa a mudar na nossa vida. O agente desta mudança é a palavra, acompanhada do seu Espírito. Então você vai perceber que a palavra, por sua natureza transformadora, ela vem sempre dividida em dois momentos. No primeiro momento ela te bate, ela te esbofeteia.
No segundo momento, te mostra caminhos, te mostra a direção, te mostra o sentido a adotar. Porque uma palavra que só te bate e te deixa todo doído, não é de Deus. Mas também uma palavra que não te toca, apenas te aponta para caminho, também não é de Deus. A palavra, ela vem assim. Primeiro ela te lembra quem você é. Depois te mostra o que você deve ser. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu sou cansado. Eu sou sobrecarregado. Aí vem a segunda parte. E eu? É a outra face. Primeiro ela me bate. Me prepara. Me mostra quem sou. Expõe o meu pecado. Do outro lado, me mostra como escapar desse pecado. Como sair dessa escravidão. Qual é o caminho a seguir. Então, toda vez que você estiver diante da palavra, ela vai te mover. Mas o movimento começa com denúncia. Ela revela quem você é. E depois te mostra o que você deve ser. Se a palavra está te dizendo apenas o que você é, tome cuidado. Se ela também só está te dizendo o que você deve ser, tome cuidado. Ela não é uma nem outra. Ela é as duas coisas. Primeiro te mostra onde você está. Segundo te mostra onde você devia estar. Primeiro ela revela a condição em que você se encontra. Depois ela te mostra no que ela vai te tornar. De que maneira vai te transformar. Essas duas coisas são dois momentos de um único processo. Primeiro, velhas e más notícias. Depois, as boas novas. Somos pecadores miseráveis, mas em Cristo Jesus temos esperança de vida eterna. Vamos ficar de pé para lá. Feche os olhos, meu irmão. Não sei nada de você. Mal conheço você. Não faço a mínima ideia em que estado, em que momento da vida cristã você se encontra. O mundo em que nós estamos está pregando exatamente o contrário do que é pregado desde os Gênesis. Em Gênesis a pregação era de um fazer muitos. Do Pentecoste para cá, a pregação é fazer muitos um só. Em que estágio da vida você se encontra? Se sentindo um, querendo ser muitos? Ou se sentindo parte de um todo? Cristãos maduros não só se sentem partes de um todo, como promovem a unidade do corpo de Cristo. Há morte no seio da igreja. E ainda temos alguns que estão correndo em torno do próprio umbigo, correndo, tentando alcançar a própria cauda, andando aos círculos.
fazendo de Deus apenas um meio para alcançar as coisas, bênçãos, poder, seja lá o que for. Gente usando a igreja, gente usando as estruturas da igreja apenas para se autopromover. Gente que não consegue enxergar um palco à frente do próprio nariz. Quanto mais enxergar um irmão carente, padecendo ao seu lado, não consegue enxergar. Essas pessoas estão entre nós, parecem vivas. Não estão vivas. É destes a quem Ezequiel está chamando hoje de ossos secos. Se ao ouvires a palavra te compeliu a se unir a outro osso, a um membro, a um corpo, não existe. Hoje é o teu dia. Venha como você estiver. No corpo cabe sempre mais. Não importa quantos ficaram para trás. Você é o começo de um processo que vai se estender até aqueles que não estão hoje aqui. Mas um dia estaremos todos juntos. Eu não sei em que estágio da vida você se encontra. Mas quero crer que Deus quer mudar alguma coisa em cada um de nós. Papai do céu, Tu nos sondas e nos conheces, sem que haja uma única palavra na nossa boca. Tu nos sabes. Para onde fugiremos da Tua presença? Não há lugar que nos esconda do Senhor. A nossa vida está desnuda diante de Ti. Os nossos segredos mais íntimos estão diante dos Teus olhos. Pai, nos perdoe. Nos perdoe. Queremos promover a unidade do corpo. À medida em que nos compreendemos partes desse corpo. Nos ajude, Senhor. As barreiras que enfrentamos não são pequenas. Os obstáculos se agigantam a cada dia. Mas há uma palavra que nos conforta. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, Senhor. Nos ajude, Senhor. Venha superar as nossas fraquezas. Venha superar as nossas limitações. Venha superar a nossa pequenez. Faça-se grande em nós, Senhor. Seja o Senhor engrandecido em nós. Pai, que o Senhor apareça mais do que nós. Pai, que o Senhor seja louvado através da nossa vida. Pai, nos ajude. Pai, obrigado pela vida do Adriano, que está à frente desta mocidade. Pai, dá-lhe sabedoria, dá-lhe discernimento. Ó Pai, que a cada dia ele discirna a Tua vontade para dirigir e orientar melhor, ó Pai, essa juventude que o Senhor deposita em suas mãos.
Pai, obrigado pela vida do pastor André, que está à frente deste rebanho, Senhor. Pai, que a ele não lhe falte a tua palavra, que a ele não lhe falte o azeite, o teu espírito, a tua unção, para que no ministrar a tua palavra para alimentar este rebanho, a tua palavra venha sempre acompanhada com seu espírito. Pai, mais do que tudo isso, Pai, dê a cada um de nós um coração terno, um coração amoroso, um coração cheio de ternura pelas coisas do Senhor. Pai, nos guarde e nos livre de todo o mal. Em nome de Jesus.